A paz do Senhor Jesus, querido professor. Eu sou tia Mira e estou aqui mais uma vez para gravar com vocês em mais um trimestre na lição 5. Filipe e o moço da carruagem é o título da nossa lição. E onde é que está a leitura bíblica nesta lição? Atos, capítulo 8, versículos 26 a 39. E é importante, professor, que você mostre para a criança onde é que está escrito, mostrando para ele a sua Bíblia, onde está escrito. Mas, primeiramente, vamos orar, agradecendo a Deus, porque precisamos orar para dar aula para as crianças e também para preparar a aula para elas. É necessário a gente orar, se consagrar, buscar conhecimento da palavra de Deus e pedir a Deus também criatividade, porque Deus é quem dá a nossa criatividade. Oremos, professor. Querido Deus, nesse momento queremos te agradecer por mais uma aula, Senhor, que vamos transmitir para as crianças. Nos ajude e nos capacite, Pai, que possamos alcançar o coração dos teus pequeninos, Pai. É o que te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido professor, mas vamos começar primeiro com a nossa memorização. É importante vocês falarem para eles, professor, que antigamente, no tempo de Filipe, não existia a Bíblia que nós temos hoje. A palavra de Deus, ela era escrita em rolos, semelhante a esse aqui, que tia Mira traz como sugestão para você. Aqui tia Mira fez emborrachado, mas você também pode fazer em qualquer papel que você possa escrever para mostrar para a criança como era que era escrito a palavra de Deus naquela época de Filipe. Então, aqui está o versículo que vocês vão memorizar com as crianças várias vezes para que elas possam levar para casa a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Então, aqui como é que tem dizendo, professor? Como posso entender se ninguém me explica? Atos 8, 31. Memorize várias vezes com a criança para que ela entenda que ela precisa ser ensinada a palavra de Deus pelo papai, pela mamãe, também na escola dominical. E ela precisa ser ensinada a palavra de Deus para que ela possa compreender, professor. Mas tia Mira também trouxe para você este versículo cantado para que as crianças possam memorizar com mais facilidade. Que diz assim, professor: como posso entender, como posso entender, como posso entender se ninguém me explica? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Atos 8:31. E você vai cantar com ele, professor, várias vezes para que ele possa aprender o versículo de forma musicalizada. E você pode também usar com ele um instrumento, que eles gostam muito, professor, de também participar com o louvor, com as bandinhas. Como é? Deixa só eu revisar aqui a memorização. Como posso entender? Como posso entender? Como posso entender se ninguém me explica? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Atos 8:31. Então, professor, você fazendo os instrumentos e levando toda vez para eles participarem com louvor, eles vão participar melhor da aula. Porque a aula da EBD precisa ser uma aula dinâmica, professor. Porque o mundo está aí apresentando as mídias, os jogos nos celulares, onde prende muita atenção da criança, porque é lúdico, é animado. Então, a escola dominical precisa também ser atraente para a criança e ser passado o conhecimento da palavra de Deus com muita alegria e com muita animação. Mas a história de hoje fala sobre
um moço. Um moço que ele estava lendo a palavra de Deus. E ele vinha de um local muito distante. E ele era um funcionário muito importante da rainha. Mas Deus falou com Filipe. Filipe, ele era um pregador do evangelho. Ele gostava de anunciar a palavra de Deus. Mas Deus deu uma ordem a Filipe. E Deus usou o quê? O anjo. Filipe estava indo para um caminho totalmente diferente de onde vinha aquele homem muito importante que trabalhava para a rainha. E aí o anjo falou com Filipe. Filipe, vá por outra estrada, porque tem um homem que está lendo a minha palavra e eu quero fazer com que ele entenda. E aí Filipe foi correndo, porque naquele tempo o transporte era feito por cavalos e em carruagens. Não tinha moto, não tinha carro. E quando só no mar, próximo ao mar, é que tinha algum barco. Mas o transporte era cavalos. Mas Filipe não estava no cavalo. Ele teve que correr muito. E correu bastante para chegar, alcançar a carruagem. E quando chegou ali, estava um homem. Filipe conseguiu ir alcançar aquele homem e sentou com ele. E aquele homem, ele estava lendo um versículo da palavra de Deus que falava que houve um homem que morreu e ressuscitou. E ele aí não estava entendendo nada quem era esse homem. Aí Filipe foi, falou de Jesus para ele. E aquele homem, ele creu na mensagem do evangelho. E ele foi e recebeu a Jesus como Salvador. E depois aquele homem foi batizado. E aqui também, professor, trago como sugestão essa Bíblia, usando os visuais da escola dominical. Aqui tem a história com os visuais. O anjo anunciando a Filipe para ele ir lá até onde estava aquele homem. E aí Filipe foi andando e andando bem rápido, porque se ele fosse devagar, ele não ia conseguir atender aquele homem, alcançar aquela carruagem. E aí ele foi correndo e conseguiu chegar até onde estava aquele moço. E aquele moço, ele queria entender aquele versículo da palavra de Deus. E você, criança, também precisa ser ensinada a palavra de Deus para que alcance também o papai, a mamãe, a vovó, o vovô. Então, professor, você é esse instrumento que Deus quer usar para ensinar a palavra de Deus para as crianças, porque as crianças, elas aprendem rapidinho. E aí aquele homem creu, e foi batizado. Então, depois Filipe seguiu a trajetória dele e aquele homem tinha sido alcançado pela palavra, porque nós precisamos, como instrumentos e como servos do Senhor, alcançar as pessoas pregando a palavra de Deus. E aí, por que aquele homem não entendia? Porque ele precisava que alguém lhe explicasse. E ele ficou pensando assim, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Por isso, professor, que você foi chamado para ensinar a palavra de Deus para as crianças, explicar para elas o que é que você está ensinando, para que tenha sentido para a vida dela. E aí, aquele homem entendeu que tinha um céu esperando para ele morar lá. Então, foi muito importante que Filipe ensinasse para aquele homem que Jesus, ele morreu para nos salvar. Mas tinha algo que pode impedir. É importante, professor, de você ensinar para as crianças no cotidiano do dia dela, do dia a dia dela, que ela não pode estar mentindo, não pode estar batendo no colega, não pode estar desobedecendo o papai e a mamãe,
porque desobediência é pecado. E aí tem uma solução para quem peca. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E quando a gente pede perdão a Jesus pelos nossos pecados, ele nos perdoa. E precisamos passar isso para a nossa criança, professor. E também, quando ela pede para Jesus entrar no coração dela, o coração fica limpo, purificado pelo sangue de Jesus. E agora, o que é que ela vai fazer? Aprender a palavra de Deus na escola dominical, né, professor? E também ensinar também para outras pessoas, porque à medida que a criança aprende, ela também ensina. E você pode também, professor, como sugestão também eu trouxe aqui, para falar com as crianças sobre fazer perguntas da história. E aí você vai aqui ó, dentro dessa caixinha, que você pode pegar essa caixinha e cobrir com emborrachado ou até mesmo um papelão e você fazer esse furo aqui para você tirar as perguntas. Aqui pode ser uma caixa de oração, aqui pode ser uma caixa de perguntas e aí você vai perguntar sobre o que ele aprendeu na história, até para ser a fixação da aprendizagem e você avaliar o que é, como foi que você transmitiu, se a criança conseguiu aprender a palavra de Deus, guardar, memorizar aquele versículo, aquela história. E aí tem algumas perguntas que eu coloquei aqui dentro, que pode ser para avaliação. O que o moço estava fazendo na carruagem? Aí eu coloquei a resposta, lendo um trecho da palavra de Deus, o moço estava preocupado. Ele estava pensando assim e não estava entendendo nada. Mas Felipe foi lá ensinar. Outra pergunta. Felipe desobedeceu a ordem de Deus? Olha que se a gente desobedecer, o Senhor fica triste. Não, ele não desobedeceu. O que foi que ele fez? Ele obedeceu. Outra pergunta, dentro da lição. Quem mandou Felipe ir para aquela estrada? Quem foi que mandou? Ele ficou pensando. Foi o anjo que mandou. Outra pergunta que você pode fazer para a criança. Correu e alcançou a carruagem. Então ele correu. Ele ficou cansado, mas ele correu. Então muitas vezes é necessário que a gente se esforce para cumprir a vontade de Deus. E você pode usar essa caixa para falar também, novamente, sobre o plano da salvação, sobre o céu, que não vai entrar no céu se tiver com o coração cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de desobediência. Mas Jesus, ele morreu aonde? Na cruz do Calvário para nos salvar. E ele foi crucificado entre dois ladrões. E aí, quando a gente crê na mensagem do Evangelho, a gente recebe Jesus como Salvador e nosso coração fica limpo, purificado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí, nós precisamos crescer em conhecimento e graça da palavra de Deus. E é isso que a criança vem fazer na escola dominical, é crescer em graça e em conhecimento da palavra de Deus. Então, professor, que você possa aproveitar essas sugestões, que você possa fazer um planejamento, porque não tem como ministrar uma aula para as crianças da escola dominical ou qualquer aula que você for, ministração que for fazer, sem fazer um planejamento. Porque quando você faz o planejamento já no início da semana, você vai poder aproveitar melhor, correr atrás dos materiais. Eu fiz um planejamento rápido do que eu iria fazer, do que eu já tinha, porque tem coisas que você já tem em casa. Por exemplo, eu achei essa carroça em casa, que você pode procurar o que é que você tem na sua casa para aproveitar. E aí eu fui vendo o que era que eu tinha e o que era que eu precisava fazer. Então, eu anotei o que era que eu tinha e o que era que eu precisava fazer dentro da história, para que a gente possa ter recursos para as crianças. Mas tem também aqui uma lembrancinha. Eu vou deixar algumas coisas em PDF e tem uma lembrancinha, que é a carruagem, ó, aqui, ó. Eu fiz de papelão, tá em PDF, em vídeo, como você vai fazer. Mas essa carruagemzinha aqui, pequenininha, eu fiz de caixa de fósforo. Caixa de fósforo,
Aí colei um papelão com emborrachado para fazer as rodinhas, para você dar como lembrancinha para suas crianças. E aqui eu coloquei o versículo, porque é importante que você leve a lembrancinha. Que a criança leve, ó, a lembrancinha, tá vendo? Muito simples, você pode fazer de papelão. E eu fiz justamente de papelão, você vai ver lá no vídeo, que vai ficar como anexo. E também outros PDFs em anexo, tá bom, professor? Que Deus abençoe, aproveite, ore, que Deus, Ele vai lhe dar muita criatividade, porque você está procurando ensinar aos pequeninos do Senhor. Oremos agradecendo ao Senhor. Não esqueça, professor, de curtir, é muito importante, comentar, compartilhar e, claro, né, assistir para que nós possamos alcançar mais pessoas com o ensino da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Jesus querido, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor vai usar cada professor para alcançar os teus pequeninos nesse tempo tão difícil, Pai. Que eles precisam ser mais e mais ensinados pelos professores a tua palavra, Senhor. E esta responsabilidade está na mão de cada professor, cada líder do departamento infantil, Pai. Por isso já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.